Carolas! Sejam bem-vindas a mais um dia da nossa maratona de lives, a experiência do lar. Que bom te receber aqui na minha casa, no meu lar, que no momento está passando por uma reforma, estamos pintando aqui. Hoje até coloquei uma foto lá no meu feed, no meu stories, né? Eu ali com o rolo na mão, só fingindo, né, gente? Só peguei o rolo para tirar a foto para vocês. Quem tá pintando, na verdade, a casa é meu marido. Mas eu quero dar boas-vindas para você. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Hoje eu tô de fone aqui, acho que eu até vou tirar o fone. Mas eu quero saber, para ficar mais bonita, né? Tirar o fone. Aqui para ficar mais bonita para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje a nossa live vai ter uma convidada muito especial, a Karen Pinheiro. Daqui a pouco ela tá entrando aqui. Deixa eu mandar aqui já para ela, para Karen, a nossa live. Aproveito, te convido a fazer o mesmo, a pegar o seu dedinho. Tem aqui, ó, esse aviãozinho, ó. Tá vendo esse aviãozinho aqui? Tá vendo? Esse aviãozinho aqui você pode pegar o seu dedinho abençoado e enviar para as suas amigas, porque elas conseguem ver que a nossa live tá acontecendo, que elas conseguem visualizar, que ela pode ter esquecido, né? Sua amiga pode ter esquecido que tinha essa live hoje tão importante aqui pra gente falar desse tema, que é um tema um pouco desafiador, né? Um pouco submissão, honra ao marido, até mesmo no meio cristão, tem mulheres que têm dificuldade de serem submissas, de aceitarem, né, a submissão, tem dificuldade de entender, muitas não conseguem entender o que é a submissão. E hoje eu vou estar conversando com a Karen aqui. Deixa eu falar, enquanto a Karen não chega, deixa eu falar com vocês. A gente ainda tem mais 2 dias de lives. A nossa maratona vai até sexta-feira. Hoje é quarta, né? A gente tem a live hoje com a Karen. E acabou de entrar. Oi, Karen, manda a solicitação, querida. Deixa eu acenar aqui para ela. Karen Pinheiro. E a gente tem a live amanhã falando sobre hospitalidade, como receber em casa. Vai ser a nossa live de amanhã. Uma convidada muito especial também, que ela é uma mulher muito conceituada, que dá várias palestras sobre receber, sobre mesa posta. E amanhã ela vai estar aqui com a gente, a Cláudia, falando sobre como receber em casa. Eu sei que você está no momento agora de quarentena e que a gente não está podendo receber ninguém na nossa casa, né, Karen? É verdade. Mas daqui a pouco o que mais o povo vai querer fazer é receber visita. É verdade. Então a gente vai falar sobre hospitalidade, sobre etiqueta. Vamos dar várias dicas, né, sobre como você convida uma pessoa para ir na sua casa. Normalmente as pessoas convidam assim: você está fazendo o quê? Vai fazer o quê sábado? Né? Como se a sua casa fosse assim, né? Uma coisinha qualquer. Ah, se você não estiver fazendo nada, vem aqui em casa, né? É. Então amanhã, né? Geralmente é assim, né? Tipo assim, minha casa é a última opção. Se você não estiver fazendo nada, você vem aqui em casa. Mas amanhã a gente vai conversar sobre isso com a Cláudia Guimarães. E na sexta-feira, o nosso último dia da maratona, a gente vai receber a Rosângela Guimarães, que é uma amiga, uma mentora querida também da minha vida. E vamos falar sobre um capítulo desse livro que é muito especial, que é o capítulo Use o que você tem. Que é você pegar o que você tem na sua casa, vai ter um monte de dica, vai ser um dia cheio de dicas que a Rosângela... Conhece a Rosângela, Karen? Esposa do Não, pastor Jorge? não, Não. assim, A Rosângela, ela é a pessoa mais criativa que eu conheço. Ela olha para uma coisa e fala assim, gente, dá para fazer isso. E ela adapta e ela usa realmente aquilo que ela tem. Não tem historinha, não tem conversa, não tem desculpa para que você não organize seu lar, para que você não faça uma mesa bonita. A gente vai trazer muitas dicas para vocês aqui, tanto amanhã quanto sexta-feira. Então, você que tem interesse nesse assunto, já coloca no seu relógio para você não perder essa oportunidade. Mas hoje a gente vai falar, hoje vai ficar quente aqui o hoje o negócio. assunto é quente, né, Carol? Hoje o assunto é quente, entendeu? Hoje vai ter mulher aí de cabeça quente, Oh, né? Deus. Por aí. Antes só da gente começar, Karen, de eu te apresentar,
a gente está realizando eu estou realizando vários sorteios, né? Todo dia tem sorteio. Até anotei aqui para eu não esquecer de falar. Todo dia tá tendo sorteio aqui na live. Já sorteei livro, já sorteei camisa. Se você já ganhou e tá aqui me assistindo, ó, fala que eu já ganhei, já fui sorteada, porque todos os dias eu tô realizando sorteio. E esse sorteio, eu quero privilegiar você que está aqui me assistindo ao vivo. Então, ao longo dessa live, eu vou liberar uma senha, que é uma senha que você vai utilizar para comentar o post do sorteio. Lá no meu feed você vai encontrar o post do sorteio e vai estar assim, comente com a senha liberada na live. Aí você vai, comenta, segue as regras direitinho, porque hoje às 22 horas eu vou realizar um sorteio. Então tem que correr para participar depois que acabar a live, para que você seja abençoada. E o que eu vou sortear hoje, cara? Hoje eu vou sortear uma coisa muito especial. Hoje eu vou sortear uma sessão de coaching individual comigo, Nossa! online, é claro, né? Porque nós estamos no período online, É. mas 1 hora e meia de sessão de coaching comigo, voltada para o seu pilar conjugal. Então, você que é casada ou você que é noiva, a gente vai realizar uma sessão de coaching voltada para o seu relacionamento conjugal, já que hoje a gente vai estar falando sobre esse tema com a Karen, que a gente já teve a oportunidade de fazer uma live junta sobre feminismo. Foi. Foi incrível. Foi A ótimo. Karen, ela é segundo sargento da Aeronáutica. Aeronáutica. Isso mesmo. Aeronáutica. Ela é esposa também. Ela, junto com seu marido, com seu esposo, elas estão na liderança dos jovens da nossa igreja, da DEVEC, né, tendo essa responsabilidade de cuidar dos jovens, né, de liderar os jovens da nossa igreja. E a Karen é uma bênção, sempre tem uma palavra edificante para nós. Procure sobre ela lá no YouTube, que você vai encontrar alguns vídeos dela bem abençoados, algumas palavras abençoadas que ela já ministrou na nossa igreja. E, Karen, você que lida com muitas mulheres jovens, né? Dá as suas boas-vindas, né? Eu tô, tipo, acelerada hoje. É porque também a gente, né, fica meio perdido nessa live. Porque, assim, a gente acha que 1 hora é muita coisa. Mas quando a gente começa a falar, daqui a pouco o tempo vai correndo tão rápido, né? Que a gente fica meio acelerado mesmo. Isso é normal, né? Mas eu quero dar boa Ó, tarde a todo mundo que está aí. Agradecer mais uma vez, Carol, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui falando desse assunto tão bom, tão maravilhoso, né? E para mim é sempre um prazer estar podendo contribuir de alguma maneira, né? E eu entendo que todas as vezes que Deus te chama para ministrar algo, Ele tem a intenção de ministrar em você primeiro. Então eu sou a primeira abençoada, já fui abençoada por tudo. E eu espero que todas que estiverem assistindo também sejam. Em nome de Jesus. amém. Quero aproveitar, fazer essa pergunta para Karen, mas eu quero fazer essa pergunta para você também que está aqui assistindo a gente, que você deixe aqui nos comentários, né? Se você acredita que as mulheres hoje têm dificuldade em ser submissas. Foi até engraçado porque a gente estava assistindo um seriado, que é um seriado bem bacana, que fala sobre a origem do futebol, English Game, é um seriado no Netflix. E aí, a gente já assistiu e domingo eu estive com a minha irmã, com meu cunhado, e meu marido tava, puxa, assiste esse seriado que é muito bom. Aí meu cunhado colocou. Aí tinha uma cena que a esposa não tinha concordado com que é da origem do futebol, então, sei lá, é 1800, 1900, 1800 e pouco, né? E aí a esposa lá na Inglaterra não tinha concordado com o que o marido tinha feito, não tinha gostado do público, que ele fez ali no público, mas ela não falou nada. E aí, quando eles foram para o quarto, ela falou assim: tenho permissão para expressar minha opinião? Aí meu cunhado, meu marido, aí, minha irmã acabou de entrar. É isso aí, tem que voltar esse tempo brincando, né? Olha lá, esse tempo. Tenho permissão para expressar minha opinião? Nossa, profundo, né? Nossa, eu não vou ver Profundo, mais né? isso mesmo, né? Gente, mas antigamente era assim, né? Hoje em dia, com a modernidade, com os avanços, com a questão da mulher ter ganhado mais espaço, ter ido estudar, ter ido, né, trabalhar.
todas essas possibilidades, essas portas que se abriram para as mulheres, que é tudo muito bom, tudo muito positivo. Deus nos fez realmente para a gente produzir, como a pastora falou aqui naquele dia, né? Ele falou para o casal dominar, né, a terra. O casal, ele deu a terra para o casal, para a família. Ele não deu só para o homem, ele deu para nós também, mulheres. Mas toda essa coisa positiva que veio para a vida da mulher trouxe, eu acredito, não sei, quem está aqui me assistindo vai falar, e a Karen também, um pouco mais de dificuldade de lidar com essa questão da submissão, Karen. Com certeza, com certeza. Eu acho até que da outra vez que a gente conversou, né, sobre o feminismo, a gente chegou à conclusão de que nem o modelo antigo estava bom, nem a revolução, né, que é tão sonhada também é boa, mas voltar realmente aquilo que a Bíblia, né, designa tanto para o homem quanto para a mulher, que é o melhor caminho, a gente sabe disso. Mas eu acredito que exatamente por esse senso de se revolucionar, né? Esse senso de brigar pelo seu direito, de brigar por aquilo que é seu, pelo seu espaço, pelo seu respeito, acaba muitas das vezes entrando numa linha que converge muito, né? De pensamento, de sentimentos, tanto para quem está sendo atacado, quanto para quem está atacando, vamos dizer assim, colocando os maridos, né, nessa posição. Porque as mulheres começaram a fazer revolução, mas no sentido de atacar. Eu vou confrontar, eu vou lá, eu vou bater de frente, vou fazer tudo isso. Quando poderia ter sido feito de uma forma muito mais sábia, né, de uma forma muito mais pertinente, muito mais direcionada pelo Espírito Santo, que a gente sabe que falta muito do Espírito Santo aí nesse contexto. Mas eu acredito que acabou se tornando bem difícil toda essa questão, exatamente porque quando você se sente acuado, né, na natureza, você vê muito isso. Todos os animais que eles vão sofrer o ataque, eles têm algum sentido de defesa. E é exatamente isso, né? A mulher estava encurralada, ela resolveu se defender, e aí nessa defesa ela começou a abdicar completamente de tudo que era pensado, estava constituído, estava, né, dentro daquela sociedade, quando na verdade você precisa fazer o que a palavra já diz, examinar tudo e reter o que é bom, né? Não simplesmente, se hoje em dia a gente vê isso muito claramente, se tiver homens que falem qualquer coisa, e aí dependendo do grau do feminismo que aquela mulher preserva na vida dela, não importa o que ele fale. Ele pode falar que você é bonita. Não, mas por que ele está falando que eu sou bonita? Ele deve estar me querendo, ele deve estar querendo fazer alguma coisa comigo. Então, não importa o que seja. Se vem da boca de um homem, acaba que eu tenho que confrontar, eu tenho que me revolucionar, eu tenho que, de alguma maneira, fazer com que aquilo seja destituído porque veio da boca de um homem. Então, acaba saindo, né, desse equilíbrio, né, desse equilíbrio bom que no Estado democrático, né, é muito bom. Você critica, o outro sobrepõe, e aquela conversa saudável, que é bem difícil de se ter, acaba não se tendo e vai para um extremo muito ruim, que é um extremo onde nenhuma das partes ganham, né? As duas partes perdem e acaba não evoluindo na discussão e nem nas melhorias. Acaba que fica sempre aquela briga do opressor versus o oprimido, que não é a ideia, né? Não chega a um denominador comum. E isso é muito ruim. E estão falando aqui, ó, estão comentando aqui, ó, as nossas amigas carolas aqui, ó. As mulheres estão mais preocupadas com empoderamento, estão dizendo aqui. Fala um pouquinho sobre isso, Karen. Realmente é uma palavra que a gente escuta muito hoje em dia, Sim. né? Que é o empoderamento feminino. Na verdade, né, esse empoderamento é como se fosse assim, um sentimento de você dar à mulher uma coisa que foi nem tirada dela, né? Porque na ideia do feminismo não foi nem atribuída à mulher esse poder de fazer as coisas, de dominar. Então, elas pegam alguns feitos que as mulheres agora começam a adquirir na sociedade e elas começam a botar essa carga dentro do movimento feminista para dizer que foi o feminismo quem empoderou a mulher nessa área ou nessa vertente, quando, na verdade, por exemplo, um caso, né, que é muito
falado, como o voto, por exemplo. Se a gente for estudar a história do voto, quem deu permissão ao voto foi um homem. Né? As mulheres podem ter falado alguma coisa no cenário, mas o movimento feminista, a briga deles é muito mais de protestos do que propriamente pegar toda aquela base de direito legal mesmo e por trás ali daquele direito legal tentar constituir um direito, né? É mais uma briga por voz, por grito, né? por difamação, para aqueles sistemas assim bem chocantes, né? Aqueles grandes manifestos, e pega tudo isso, coloca dentro de uma redoma e diz: a gente brigou pelas mulheres, quando na verdade tem que se fazer todo um sistema legal, porque nós estamos num país que obedece leis. Então, se você quer dar algum direito à mulher, antes de você gritar, você tem que procurar um meio legal para que aquele direito seja favorecido à mulher. Quando, na verdade, a gente vê poucas ações do feminismo nesse sentido, mas muito grito, muito barulho, né? E pouco isso que isso. você falou é muito importante, é um alerta até que eu estou tentando ver se uma amiga consegue vir fazer uma live comigo. Ela, a Lorena Brandão, ela é vereadora lá em Salvador. A gente se conheceu num congresso lá na Lagoinha a gente está tentando conseguir uma data para ela participar de uma live especial comigo, para que a gente fale sobre esse assunto da participação da mulher na política, da participação da mulher no meio jurídico, entender o que acontece, né? Porque as feministas, elas estão aí, gente, entendendo de política, entendendo de lei, né? Entendendo de como funciona, e estão batalhando para serem estabelecidas leis que favoreçam a causa que elas lutam, que é o aborto, que é, né, a LGBT, toda essa parte aí dos gêneros, da ideologia de gênero. Então, elas estão envolvidas politicamente, elas não estão se alienando. E, infelizmente, no meio cristão, muitas mulheres não querem lidar com esses assuntos, não querem entender desses assuntos. Eu acho que direito constitucional deveria ser ensinado nas escolas, né? Eu fiz alguns períodos de direito, eu sou formada em administração. Até hoje eu fiz um post sobre o meu ABC da produtividade. Eu falei, qualquer dia desse eu vou contar para vocês como ter ido estudar direito ajudou ao fortalecimento da minha autoestima e da minha autoconfiança, me ajudou nesse resgate, né? Mas não vai ser hoje que eu vou contar. Hoje o foco da live é outra coisa. Se você quer que eu conte esse assunto, você depois me manda um direct falando assim: Carol, grava um vídeo falando sobre isso, porque aí eu vou saber o interesse de vocês e vou preparar um dia especial para gravar sobre esse conteúdo da Faculdade de Direito. Mas eu me lembro que eu falei assim, gente, direito constitucional tinha que ser ensinado no ensino médio. As pessoas têm, todas as pessoas, homens e mulheres, têm que ter noção dos seus direitos, dos seus deveres como cidadãos, para a gente não sair falando um monte de besteira, ainda mais nesse âmbito que a gente está vivendo, de um momento político tão acalorado no nosso país, né? De tantos problemas, desafios políticos que a gente tem vivido. Nós, como mulheres cristãs, a gente não pode se alienar. A gente não pode se esquivar disso. A gente tem que realmente estar envolvida, saber o que está acontecendo, se informar de leis, e que sejam levantadas mais mulheres na política também, mais Damares, né? Mais ministras que estão ali para defender o direito da família, defender os direitos cristãos. Mais Lorena Brandão, que se você não segue no Instagram, segue lá depois a Lorena Brandão, é vereadora lá, é uma pastora e é vereadora lá em Salvador. Mulheres que vão defender através das leis a família, os direitos cristãos. Então fica aqui esse parênteses, esse alerta, né? Isso não é insubmissão, porque a submissão não é uma devoção cega, né, Karen? Não é uma coisa assim que você tem que ser uma alienada na vida. Não é isso. Fala pra gente um pouquinho, Karen. O que a palavra de Deus nos diz sobre a submissão? O que Deus tem para nós, mulheres? Então, eu só queria dar mais uma dica também, né, sobre o que você está falando, que é muito importante você se inteirar sobre o que está acontecendo. Uma das coisas que aconteceu comigo, né, porque eu também era super alienada politicamente falando, não entendia nada, vezes nada, também não queria entender, né, tem esse caso também, né.
E uma das coisas que me ajudou muito foi começar a ouvir pessoas que falavam, né, pessoas cristãs que falavam sobre política, né? A gente tem um pastor que é altamente voltado para a política. Então, às vezes, você ouvir o que a outra pessoa está falando, quais são os conceitos que ela consegue ver, te abre um leque assim gigante, gigante. Tanto que eu me interessei pelo assunto de feminismo ouvindo, não sei se você conhece a Ana Clara Sterck, da DVEC também, ela é uma professora da EBD, ela falando também sobre feminismo, que eu falei, caramba, isso daí é um assunto atual que a gente não sabe. Então, quando você começa a ouvir, né, a fé vem de fato por ouvir, né, Carol? Isso daí, não, a Bíblia não mente. Quando você começa a ouvir sobre os assuntos, você começa realmente a entender a necessidade. Mas só queria deixar esse adendo também, porque é muito bom ouvir, isso me ajudou e pode ajudar você. Mas falando sobre submissão, eu acho muito extraordinário quando a gente começa a falar sobre família, porque, no sentido geral, os valores do reino dos céus, eles são vistos em toda a terra. Eles podem ser vistos e devem ser vistos, né? É por isso que nós, como cristãos, precisamos sempre trabalhar os valores do reino em tudo que a gente faz. Na forma como a gente trabalha, como a gente lida com pessoas, na forma como a gente se relaciona. Porque o reino de Deus é multiplural e ele precisa estar inserido em todas as áreas. Mas no âmbito familiar, talvez seja onde se formam os valores do reino. Eu vejo assim, sabe? Os valores do reino, eles são empregados, sabe? Dentro da vida familiar. E quando a gente vai ver todos os valores do reino, um dos mais importantes é a cultura, né? Nós precisamos entender isso. O reino de Deus, ele não vem se associar à nossa cultura. Ele vem destituir a cultura que vivemos para implantar a sua cultura própria. Então, a gente precisa entender que nós não vamos conseguir pegar valores do mundo e juntar com os valores do reino. O que dá para fazer é pegar o que o mundo está falando e trazer o que o reino diz sobre aquilo que está sendo falado. Então, a gente tem uma cultura toda que o reino de Deus está estabelecendo e vem estabelecendo para nós. Um desses, que é extraordinário, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é a cultura da honra. Essa cultura é uma cultura que está presente em todo o estabelecimento, sabe? Todas as bases que formam o reino de Deus. Então, quando a gente olha a honra, né, a submissão, porque a submissão ela é um produto da honra, né? Isso está associado, está completamente linkado dentro da vida de quem está, de uma mulher que se submete. É porque ela entendeu a honra, é porque ela entendeu que o reino de Deus é estabelecido por isso. E aí, quando a gente olha para a família, isso é muito bonito, porque é onde isso pode se formar, é onde isso pode se ajustar. E aí é isso mesmo que eu quero trazer, essa ideia de ajuste, né? Porque não é fácil pegar duas pessoas diferentes, colocar na mesma casa e dizer, olha, você tem que respeitar ele e você, mulher, você tem que respeitar ele tem que respeitar você. Então, quando existem duas pessoas do reino de Deus juntas e elas entendem que a cultura da honra vale para as duas, então essa submissão é muito fácil de ser vivida. Porque você vai ter um marido que entende o valor da honra, de honrar a sua mulher, e você vai ter uma mulher que nada mais, nada menos, ela também honra o seu marido. O que acontece, eu até anotei aqui, achei muito interessante essa definição, que a honra é reconhecer e, mais do que isso, exaltar o valor do outro. Então, nada mais, nada menos, a honra, né? A honra é exatamente isso. É você pegar o outro e você exaltar o valor dele. Eu quero até contar assim, um breve testemunho aqui do que aconteceu essa semana, porque como eu disse, né? Eu não sei se acontece isso com você, Carol, mas todas as vezes que eu vou ministrar, o Espírito Santo sempre me trabalha antes, né? Para que, não sei se de alguma forma eu não minta, né? Na hora que eu vou estar ministrando. Então, ele começou a tratar algumas situações na minha vida já em respeito, porque essa semana também eu vou falar 3 vezes sobre família. Então, já era um tratamento do Espírito Santo mesmo. E aí foi muito engraçado, porque existem muitas questões na nossa vida que a gente sempre vai deixando. Amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo, não, depois eu vejo isso.
E quando eu comecei a pensar sobre família, você começa a fazer aquele exame, né? Aquele exame interior, né? Aquele exame onde você começa a se ver como esposa, você começa a se ver como filha, você começa a se ver, né, dentro do seu contexto familiar. E aí eu comecei a perceber que estavam faltando algumas coisas, sabe, Carol? Estavam faltando, na verdade, muitas Estou coisas. precisando de alguns Alguns ajustes. ajustes. Vamos chamar de alguns ajustes, né? E aí eu comecei a falar assim, caramba, e o Espírito Santo começou a fazer esse trabalho, né? Karen, precisa ver isso aqui, precisa ver isso outra coisa. Eu comecei a realmente a pensar, e aí foi muito bacana, porque o Espírito Santo me deu um texto que eu achei. Isso, Karen, Oi. isso é muito importante, gente. A gente pensa que você, assim, que eu sou uma mulher perfeita, que a Karen é uma mulher perfeita, que você vai ser uma mulher perfeita. Eu tenho trabalhado isso no devocional com vocês, né? No devocional que tô colocando no IGTV. Nós não somos perfeitas e não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é um coração e um espírito ensinável. É exatamente esse processo que a Karen está se submetendo, de ouvir o Espírito Santo e, ok, Espírito Santo, eu tenho um espírito ensinável, eu quero ajustar, eu quero aprender, deixa eu buscar, deixa eu orar, deixa eu buscar uma orientação. Então é isso que Deus espera de nós, mulheres. Não é mulher perfeita, a gente não é mulher perfeita. Mas o que eu tenho buscado desenvolver é o quê? Me ensina, Espírito Santo. Me ensina. É um espírito ensinável. Vai, Amém. Karen, que eu quero saber essa história aí. O que o Espírito Santo te ensinou essa semana? Ai, foi lindo. Tá sendo lindo, na verdade. E aí, ele me deu um texto, que é aquele texto que fala assim, que quem ama é aquele que é capaz de dar a vida pelos seus amigos. E eu comecei a pensar sobre isso dentro do contexto de família. E aí o Espírito Santo falou assim: ninguém tem mais amor, né? O texto é esse: ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E o Espírito Santo soprou isso no meu coração. Ele falou assim: olha, quando você decide se tratar, Karen, quando você decide ser uma melhor versão de você, você está fazendo isso, você está dando a sua vida em favor de muitas pessoas, porque você se torna uma pessoa melhor. Porque eu entendi, dentro dessa reflexão, que eu precisava ser uma esposa melhor, uma filha melhor. Então, quando eu me disponho a isso, o Espírito Santo pode me tornar uma pessoa melhor para o outro, né? Para o meu marido, para minha mãe, para o meu pai. E aí foi muito legal, porque você postou os livros que te ajudaram na tua personalidade e tal. E aí, quando eu vi aquele primeiro livro, eu já até comprei ele. Porque eu falei, gente, eu preciso entender como ser uma pessoa melhor. E eu entendi que eu precisava fazer isso muito mais do que por mim mesma, do que pelo que Deus estava dizendo, mas pelo meu marido. E aí o Espírito Santo me falou, isso é honra. Isso é você se tornar uma pessoa melhor pelo outro, para que o outro tenha menos problema na sua vida, né? Para que o outro se sinta acalentado, para que o outro se sinta amado. Quando você decide ser uma pessoa melhor, você está fazendo isso pelo outro, né? Você está fazendo isso para que o outro possa se sentir bem, né? Porque ninguém gosta de ter uma pessoa completamente complicada na sua história, na sua vida, que nunca está disposto a melhorar. Então, o Espírito Santo me colocou na prática disso, né? E eu já comprei o livro, vou começar a ler ele hoje, que ele chegou hoje, né? Eu vou começar É fininho, a ler. né? É fininho. E eu falei, gente, é isso, né? Você precisa, né? As meninas estão perguntando aqui qual o livro. É o Armadura, agora eu não lembro o. O Cavaleiro Preso na Armadura. Lá no meu feed, vocês vão encontrar um post. Porque sábado passado, dentro da maratona da Experiência do Lar, eu ministrei uma aula para vocês. Para você que não me conhece, né? Eu sou Caroline Amorim, sou Master Coach em Inteligência Emocional, trabalho com mentoria para mulheres. Então, e sou analista de perfil comportamental. E aí, no sábado, esse livro da Experiência do Lar, ele tem um capítulo que fala sobre dinâmicas de personalidade. E aí, no sábado, eu ministrei uma aula falando sobre perfis comportamentais. E que como Deus realmente quer que a gente viva o melhor da nossa personalidade. E que muitas vezes a gente está vivendo o pior e isso afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa família, afeta a nossa... E olha que visão linda, cara. Eu amei isso que Deus te entregou.
que quando a gente está desenvolvendo a gente, é uma forma que a gente está honrando a Deus, eu acho que primeiro, Primeiro. porque a gente está ele tá feliz em ver que a minha criação está sendo desenvolvida, tá buscando se desenvolver, buscando se aprimorar, buscando entregar realmente o melhor dos seus dons, dos seus talentos. Então, a primeira pessoa que a gente está honrando a Deus, e a gente está honrando, e a Karen falou isso muito interessante, não vou esquecer isso, vou incluir isso nas minhas falas, né? Porque a gente está honrando as pessoas que estão à nossa volta, quando a gente se desenvolve, quando a gente melhora. Então, eu compartilhei um post que está lá no meu feed sobre 3 livros que me ajudaram a desenvolver e a viver o melhor da minha personalidade. Vai lá depois para você ver os outros, mas um dos livros foi O Cavaleiro Preso na Armadura, que é incrível. Amém. E aí eu quero aproveitar e lembrar vocês do sorteio. Daqui a pouco eu vou liberar a senha do sorteio. E o que eu vou sortear hoje? Eu vou sortear uma sessão de coaching individual comigo, com foco no seu relacionamento conjugal. Então, você que é noiva, você que é casada e quer dar um upgrade aí no seu relacionamento conjugal, né? Corre, depois que a gente acabar aqui, para você participar do sorteio. Eu vou sortear hoje, às 22 horas, essa sessão de coaching individual comigo, com uma ferramenta, um exercício específico para tratar o seu pilar conjugal, que é o tema hoje da nossa live, que é falando sobre honra ao marido. E antes da gente continuar, Karen, eu quero dar mais 2 sugestões de livros que eu separei aqui, que foram livros que me ajudaram a me desenvolver como esposa, né? Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de me submeter, né, autoridade, de decidir as coisas. Eu era muito independente. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, gente. Com 15 anos eu já montei meu primeiro negócio. E, então eu fui trabalhar cedo e tudo. Então eu tinha dificuldade de lidar com essa questão da submissão. E aí eu, né, comecei com a experiência do lar. Foi um livrão que me trouxe muito conteúdo. E depois eu li esses 2 livros aqui que me ajudaram muito. Esse daqui é A Esposa Segundo o Coração de Deus. E esse outro aqui é maravilhoso, eu gosto muito desse livro, que é A Mulher dos Sonhos de Seu Marido. Olha isso, a Que mulher. bacana. Aí eu li ele no metrô, A Mulher dos Sonhos de Seu Marido. Eu pensava, gente, o que essa mulher tá querendo arrumar uma mulher pro marido dela? Mas ele essa escritora, ela fez uma pesquisa com um monte de homem, e aí foi perguntando, o que você quer numa mulher? O que você gosta numa mulher? E aí eles colocaram aqui várias partes, né, várias características, e eu vou falar algumas aqui só para você, que tem a ver com a honra, tá? Ela o respeita, é uma coisa que os homens buscam numa mulher, uma mulher que respeita ele como indivíduo, como homem, né? E aí uma outra característica, ela o encoraja. E aí tem tudo a ver também, porque fala sobre o poder da palavra, sobre você, o que você planta na vida do seu marido, de palavras, de comunicação. E eu acho que muitas mulheres, quando a gente está falando de honra, usam as suas palavras como uma forma de desonra. Só eu que vejo isso, só eu que tenho essas experiências. O que você acha, Karen? De jeito nenhum, né? Eu acredito que casamento é um desafio, né? E não tem ninguém nessa vida, eu não conheci até hoje, nenhum casal que não tenha entendido dessa forma. Porque mexe com toda a sua estrutura humana, né? Com tudo que você é como pessoa. E aí você começa a conhecer partes de você que você não conhecia. Eu me achava uma pessoa mansa, tranquila, paciente, até casar. Quando eu me casei, eu falei, gente, isso tudo tá dentro de mim? Não é possível, não é possível que eu sou essa pessoa. Mas foi uma descoberta e isso que você falou das palavras, eu, assim, é uma das coisas também que eu tenho aprendido ao longo do tempo, né? E assim, como que... eu acho que você, trabalhando com pessoas, deve ver muito a palavra na prática, na vida das pessoas. Porque, assim, eu trabalho, por exemplo, eu fiz nutrição, né, na faculdade. E aí é muito engraçado porque eu vejo Deus o tempo todo na nutrição. Ainda mais em personalidade, deve ter muita coisa. E uma das coisas que a palavra diz é que o poder
da vida e da morte está no poder da língua. E como isso é muito verdade dentro do casamento. Muito verdade. Quando você desiste, é porque é uma desistência, tem que desistir dentro de você. De falar palavras negativas acerca do seu casamento, do seu marido, da sua vida em família, você começa a ver que, de fato, você colhe esses frutos. Isso é tão, tão verdade, sabe? Porque quando eu fui aprendendo sobre a questão da submissão, porque é o ponto crítico de cada uma de nós, porque como a gente falou na outra live, né, a gente tem uma influência muito grande da segunda onda do feminismo, onde aquele papel da dona do lar, né, foi ali meio que, sabe, massacrado, foi ruim. Então a gente foi criada nessa época. Só a gente parar para pensar, a maior referência da minha faixa etária é a Xuxa, gente, digamos assim, né? Da criança, né? Eu cresci, eu nasci em 1986, vou fazer aniversário domingo, vai ser live de Parabéns! aniversário, parabéns. Parabéns. Mas eu cresci assistindo Xuxa, né? E a Xuxa, se a gente for parar para pensar, ela era solteira, ela era uma mulher independente, né, que era dona do próprio nariz. Parecia ser Então, feliz, aqui a né? gente Super realizada. super realizada com isso, em não ter uma família, a profissão dela era o que realizava ela. Exato. Fora a questão, que é a questão até da formação em casa mesmo, né, Karen? De Isso. ouvido das próprias mães Não você dependa. não tem que depender, não dependa de homem para nada. Exato. E a gente tem essa influência muito grande. E aí, por conta dessa influência, né, a gente começou a destituir alguns valores importantes, né? Principalmente da submissão. Não há problema algum você trabalhar, desde que você saiba que o cabeça do lar é seu marido e que ele é o provedor, você é a ajudadora dele. Ah, Karen, mas eu ganho 5 vezes mais que meu marido. Não tem problema, ele continua sendo provedor. É a missão dele. A sua é ajudar, é contribuir, auxiliar. Então, e não tem desonra nenhuma nisso, né? Não tem desonra nenhuma nisso. Gente, o papel de auxiliar é ainda mais difícil do que o papel de liderar. Porque para você se submeter, você precisa ser humilde. Você não consegue se submeter se você não for humilde. Então, assim, liderar é muito, teoricamente, não vou dizer muito fácil, já ia falar uma bobagem aqui. Não é muito fácil, é difícil ter que tomar decisões, guiar pessoas, né? Você pode colocar o futuro todo de uma pessoa para baixo, então é bem difícil. Mas ele, teoricamente, na posição de autoridade, ele não tem que se submeter, né? Dentro do contexto de pessoas. Porque se submeter a Deus é um pouco mais fácil porque você entende o amor de Deus, você sabe quem é Deus e não tem para onde fugir. Ou você obedece ou você obedece. Então, se submeter a Deus é, entre aspas, né, um pouco mais fácil do que se submeter a um outro ser humano, vamos dizer assim. Porque o outro ser humano é igual a você, é falho igual a você, né? É uma pessoa que pode errar, que, tipo assim, tem as mesmas paixões que você. Então, é um pouco mais difícil. Por isso, quando a Bíblia vai dizer assim, mulheres se submetam a Deus como ao Senhor, ele já está dando aqui uma chave. Se submeta ao seu marido como você se submete ao Senhor, com amor, com alegria, né? Com todo aquele sentimento, Com né? devoção, Com devoção, né? Todo aquele sentimento de prazer mesmo envolvido naquela submissão. honra. Com honra. Exatamente. Então, quando a gente vê a submissão dentro do casamento, a vida de auxiliadora, de ajudadora, ela é uma via que não. Essa é uma missão que não poderia ser dada a qualquer pessoa. Perdão. Não poderia ser dada a qualquer pessoa. Porque só uma pessoa muito humilde consegue fazer isso. Consegue se submeter à autoridade da outra pessoa, consegue ouvir quando não quer ouvir, acatar quando não quer acatar. Então, assim, e conseguir transmitir o seu pensamento de maneira que não queira sobressair a outra pessoa e sim fazer com que a outra pessoa cresça, evolua, o valor dela seja visto. Esse é um trabalho que está preso. Acho que foi você que eu ouvi falar sobre que nós, às vezes, como mulheres, menosprezamos o nosso papel como auxiliadora
Uhum. e esquecemos quem é o auxiliador, né? É, é o Foi você, papel, não foi, que é o falou? papel do Espírito Santo, é isso mesmo. Foi o que disse naquele dia lá da pregação lá na igreja. Da mulher. Da mulher. Mas se você prestar atenção, toda a trindade está se submetendo um ao outro. Porque a autoridade é o pai. Mas o filho se submete ao pai e o espírito se submete ao filho. A submissão, ela está presa na trindade. Então, Deus não está falando de algo que ele não sabe o que é. Ele sabe o que é e sabe o quanto custa. O filho vem, se submete, engrandece o nome do pai. E o espírito vem, se submete, engrandece o nome do filho. E assim eles estão numa harmonia, porque alguém tem que liderar, gente. E se a gente não se submete, a gente boicota todo o sistema familiar. Porque mulheres que não se submetem no seu casamento, elas estão destruindo seus casamentos. E às vezes ela não compreende que é isso que ela está fazendo. Porque ela está interferindo automaticamente tanto na vida daquele homem, porque vai ser um homem ferido dentro de casa. Porque, como você disse, os homens querem ser respeitados. É um desejo do coração deles que foi colocado, é digno e colocado por Deus. Eles precisam se sentir respeitados para continuar a jornada Necessidade, deles. né? É É uma uma necessidade. necessidade. E, em contrapartida, quem tem filhos, os filhos estão comendo da sua submissão ou da sua insubmissão. Assim, é muito claro quando a gente vê, vai conversar, por exemplo, eu trabalho com jovens, quando a gente vai conversar com os jovens e na fala deles, na forma como eles se movem, dá para ver claramente se aquela mãe é uma mãe submissa ou não. Na forma como ele fala do pai. É impressionante. Na forma como ele se dirige ao pai, eu sei o que a mãe dele é para o pai. Se a mãe se submete, se a mãe é carinhosa, se a mãe escuta ao pai, se a mãe respeita ao Já pai. tem um raio-x daquela família. Um raio-x. O filho é o raio-x da família. Exatamente isso. É o Então, fruto, gente. é o fruto. São os nossos frutos que estão por aí, ó, Exatamente. que vão levar, né? Gente, e a Karen falou sobre a questão, a gente falou sobre que o homem ele precisa ser honrado também com as nossas palavras, que a morte e a vida estão no poder da língua. E a Dev, ela traz no livro sobre os nossos a gente ter pensamentos, palavras e ações honrosas quanto ao nosso marido. Engraçado que quando eu comecei a ministrar, eu não era coach, eu não tinha feito ainda a minha formação em coach. E aí, depois que eu fiz a formação em coach, no coach a gente trabalha matriz de crença, né? O que é a matriz de crença? É o nosso mindset. Você que já ouviu falar aí essa palavra mindset, é a nossa programação mental. É a forma como a gente está programado para viver a vida, para reagir aos estímulos. É a nossa matriz de crença. E como que a gente forma a nossa matriz de crença, né? Tudo aquilo que eu penso. Então, tudo aquilo que eu penso, por isso que a gente tem que trabalhar a transformação dos nossos pensamentos e a literatura, por isso que sempre eu indico livros, porque os livros, eles trabalham pensamento. Então, tudo aquilo que eu penso gera em mim um sentimento. Se eu começar a ficar pensando assim, nas vezes em que meu marido, por exemplo, já teve vezes que meu marido vacilou comigo. Gente, ele não é perfeito. E aí, se eu ficar pensando, lembrando lá daquela vez, poxa, lá naquela vez, no início do nosso casamento, ele fez isso comigo, ele mentiu para mim, não sei. E aí eu fico pensando, eu fico trazendo essa imagem para minha mente. Isso não começa a gerar em você um sentimento? Um sentimento ruim, né? Um sentimento de não gosto dessa, né? Algo ruim, algo que ele não gosta de mim, ele me rejeitou, ele me maltratou. E aí isso gera uma comunicação. Eu pensei, eu senti, automaticamente a gente vai começar a comunicar. Meu marido não gosta de mim. Olha, viu como ele não me respeita? Viu como ele não cuidou de mim naquela ocasião? E isso é a gente chama, depois eu vou ver se essa semana eu consigo fazer um post postando isso para vocês, mas você pode pesquisar na internet também, matriz de crença, matriz de formação de crença. É um ciclo, gente. É um pensamento que gera sentimento, que gera uma comunicação. E você comunicou, pensou, sentiu, você gera uma crença, que é uma verdade. Você passa a ter essa verdade. Meu marido não cuida de mim. Meu marido não é bom para mim. Você começa a ter essa verdade. E é um ciclo que roda tanto para um lado quanto para o outro. Que começa também com as nossas palavras.
com aquilo que a gente fala. Então, se a gente começa a mudar a nossa comunicação, se a gente começa a mudar, eu vou te dar aqui um exemplo de um exercício que você pode fazer, que eu passo para as minhas clientes. É o exercício E meu marido é. E aí você faz uma lista. Quem já é cliente minha já sabe, já fez esse exercício, que quer trabalhar pilar conjugal. Meu marido é. E aí você escreve 30 características positivas do seu marido. Ih, Carol, não consigo enxergar 30 características positivas dele, não. Profetiza, meu filho. Profetiza o que você quer. Qual homem que você quer com você? Como você quer que seu marido seja? Como você quer que ele se comporte? Escreve e começa a abrir a sua boca todo dia. Começa a profetizar. Meu marido é abençoado. Meu marido é cristão, se ele não é. Você começa a profetizar. Meu marido é um servo do Senhor. O meu marido é rico. O meu marido é bonito. O meu marido... E você começa, meu marido é... E tem que colocar emoção, a gente tem que colocar fé, tem que colocar amor nas suas palavras. Porque quando você critica o seu marido, tem emoção, não tem? Ou você critica ele assim, amor, você é vacilão, você é enrolado, você tá pasma, você tá ali plena e pasma e sem nenhuma emoção. Não, tem emoção negativa quando você critica. Tem aquele calor que explode aqui no peito, tem a raiva, tem o estresse, tem a angústia, tem a tristeza. Então, quando você vai falar coisas positivas, você também tem que ativar as suas emoções. É muito importante isso. E você trabalha a sua matriz de crença. Tudo aquilo que você pensa sobre o seu marido, um dia ele vai se tornar uma palavra. Se você ficar alimentando pensamentos ruins sobre o seu marido, por mais que você hoje não esteja falando, em algum momento isso vai sair, tá pertinho, ó. Isso vai sair pela sua boca. E essa comunicação, essa palavra vai se transformar numa ação, ou seja, vai se transformar num comportamento, vai se transformar na forma como você trata o seu marido. Se você trata ele bem ou se você trata ele mal. Exato. Então, por isso, gente, vamos ter essa questão de analisar como estão as nossas palavras e transformar as nossas palavras. Já te ensinei aqui no exercício. Como estão os nossos pensamentos e vamos transformar os nossos pensamentos. Coloca a palavra de Deus para dentro da sua cabeça. Coloca a literatura cristã que te ensine a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Tá aqui, uma mulher segundo o coração de Deus. Vai colocando, cursa aí dentro de você. Vai se alimentando disso. Porque se você ficar, né, pega filme e vai assistir filme bom, né? Aí a pessoa vai assistir um filme de traição. Vai assistir um filme que a mulher se ilude com um cara e o amante trata melhor. Sabe? Você tem que tomar conta daquilo que você coloca para dentro de você, para dentro do seu casamento, para dentro da sua vida. Sabe? Eu já falei o quanto que eu prejudiquei o meu casamento quando eu não tinha sabedoria, antes de me alimentar disso tudo aqui, e fui ler Trilogia de 50 Tons de Cinzas. Olha, gente, eu tô abrindo isso aqui para você aprender com o meu erro. O quanto aquilo ali eu ficava, gente, olha esse homem aqui, mas esse homem aqui, ele pega a mulher de helicóptero e ele leva a mulher para Nova York e ele vai ter a lua de mel lá na ilha francesa. Gente, ilusão, colocando ilusão para dentro. E aí tem as novelas, tem várias coisas que vêm para trazer ilusão. Gente, olha, tomem cuidado. Eu deixo esse alerta aqui para vocês de todo o meu coração. De todo o meu coração para vocês. Tomem cuidado com o que vocês colocam para dentro da cabeça de vocês. Tomem cuidado com aquilo que vocês colocam para dentro do relacionamento de vocês. Tomem cuidado com aquilo que você fala sobre o seu marido. Porque o que você fala sobre ele, você está lançando uma palavra de vai acontecer. Se você fica falando aí que ele é enrolado, que ele não presta, que ele te trata mal, você só está fortalecendo para que isso se torne cada vez mais uma realidade na sua vida. Mulher, abre a sua boca para profetizar a vida. Abre a sua boca para falar coisas positivas dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu vou começar a pregar, vou pular, vou levantar. Deixa eu falar para a gente termina pregando, né, Carol? Um pouquinho. Mas você falando disso, sabe, você que está ouvindo, lembra lá de Gênesis 1, né? Gênesis capítulo 1. Como Deus criou o mundo? Pelo poder da sua palavra. Um mundo pode ser criado pelo poder da sua palavra. Qual é o mundo que você quer ao seu redor?
Então começa a usar a tua palavra, porque quando Jesus morreu e ele voltou, ele disse assim, ó, toda autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Aí lá nas cartas do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E ele vai dizer que nós fomos adotados, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que tudo que Jesus ganhou, você tem direito. Ou seja, quando ele diz assim, toda autoridade me foi dada, você tem autoridade. Então você não pode de maneira nenhuma lançar a sua palavra de qualquer maneira. Porque Jesus vai dizer, né? Tudo que vocês ligam na terra é ligado no céu. Tudo que vocês desligam na terra é desligado no céu. Então, o cristão, né, ele tem um poder na sua vida que ele precisa tomar posse. Aonde eu vou ter falado isso, Carol? Que são as nossas palavras. E como que a gente não presta atenção nisso? A gente vai falando do jeito que a maré está vindo, a gente está comentando sobre a maré. E vamos mudar nossas palavras. Não é se fazer cego, é ver a situação e dizer, de fato, essa situação é complicada. Lembra quando Ezequiel está no Vale de Ossos Secos? O Senhor pergunta para ele, o que é que você está vendo? Eu vejo um monte de ossos secos. Aí o Senhor pergunta, você acredita que esses ossos podem voltar a reviver? Aí ele vai dizer, o Senhor sabe. Aí ele disse, então profetiza, Ezequiel. O que Deus está falando? Você não mente para você da situação que você está. Ou seja, às vezes seu casamento está ruim, seu marido é um marido ruim. Ok, vi. Enxerguei aquele vale ali de ossos secos, né? Enxerguei que está tudo seco. Agora eu trago a palavra de Deus para dentro daquele vale. E eu desisto de falar daquilo que eu estou vendo e eu começo a falar daquilo que eu acredito que pode se tornar pelo poder da palavra de Deus. Então, isso é uma coisa, assim, sabe, que eu queria, Carol, sabe? Se eu pudesse eu apertar um botão para todo mundo entender isso, eu apertava. Porque, gente, isso é uma chave tão incrível que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, a sua família, os seus filhos, se você fizer uso da palavra de Deus com fé, acreditando que se você profetizar, as coisas vão acontecer, porque não são palavras tuas, são palavras de Deus. Gente, a gente vai começar a colher, assim, coisas lindas na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais, dos nossos amigos, sabe? Porque nós vivemos diante de um Deus que pode tudo. Não tem nada que Deus não possa. Tudo Ele pode. E Ele vai direcionando. Esse dia eu estava falando sobre o testemunho que eu te falei, né? Eu percebi quem eu era, levei para Deus. Quando eu abri o Instagram, já vi Ele me direcionando o seu livro. Eu falei, gente, isso daqui é Deus. Tanto que você olhar lá, eu ainda comentei para uma amiga que eu estava conversando com ela. Eu falei, olha só como Deus vai clareando o caminho para você. Porque como a Carol disse, quando você tem um coração ensinável, o Espírito Santo vai fazendo caminhos para você passar. Ele vai fazendo caminhos para você chegar à concretização daquilo que você precisa. Você não está sozinho nesse vale, de verdade. Então, profetiza. Se a gente puder falar alguma coisa aqui, profetiza sobre a sua casa. Abre a sua boca para honrar e para profetizar. Ó, estão falando aqui, ó, eu profetizarei, a meia dica, Carol, assim que acabar a live, vou escrever os elogios para o meu esposo. Glória a Deus. Gente, quando você, todo dia, você escreve, todo dia você fala, mesmo que não seja na presença dele, você começa a elogiar muito mais, você vai perceber isso. É verdade. Como que você vai passar a ser uma mulher que elogia muito mais? Karen, já está chegando ao fim nosso bate-papo, mas acho que ainda temos um tempinho. Só que antes, eu quero entregar aqui a chave, a senha. Muitas chaves já foram entregues aqui hoje. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Foi bênção, eu sou profundamente abençoada. Quero saber de você que está aqui, se você também está sendo abençoada com essa palavra ministrada aqui, com essa live. Deixa aqui os comentários, eu quero saber se está sendo bênção, se está edificando. Gente, tá bênção demais. Mas eu quero liberar, porque hoje eu vou sortear uma sessão de coaching individual com foco no seu pilar conjugal. Olha, eu já ensinei aqui um pequeno exercício. Imagina 1h30 comigo, quanto que eu vou poder contribuir para a sua vida. Para você participar, eu vou deixar o post lá no meu feed. Vai estar escrito assim, ó, este é o post do sorteio. Eu sempre estou começando a descrição do post com essa informação, para você não comentar no post errado, tá?
E aí você vai seguir as regras que estão lá, e uma das regras é você comentar com a senha liberada na live. E a senha que eu quero liberar para vocês aqui na live é o que está lá em Provérbios 31:12, que fala que a mulher virtuosa, ela só faz o bem. Ela só fala o bem, ela só faz o bem. Então você vai trazer para você isso, você vai falar assim, ó, eu só faço o bem e nunca o mal todos os dias da minha vida. Você vai comentar lá com essa palavra profética para você e todos os dias quando você acordar, você acorda com essa palavra na sua mente, no seu coração e na sua boca profetizando. Hoje vai ser mais um dia que eu só vou fazer o bem, tanto para minha família, quanto para os meus amigos, quanto para mim mesma. Eu só vou fazer o bem. Eu não vou fazer o mal. Eu não vou fazer pessoas sofrerem. Eu não vou maltratar pessoas. Eu não vou machucar pessoas. E eu, todos os dias da minha vida, eu faço isso, eu vivo isso. Então, essa é a chave para você comentar na live, na live, para você comentar lá no post e participar do sorteio da sessão de coaching comigo. Ai, Karen, foi muito bom, gente. Foi Poxa, bom demais. Você eu falou te falei, aqui, ó, aprendi passa correndo. muito. Passa rápido, né? Passa Eu acho muito que a gente ainda tem rápido. alguns minutinhos. Vou deixar aqui, então, 4 ações, 4 A's que o homem precisa que a Deb compartilha aqui. Então, o primeiro A é apoio, através de suporte, incentivo, encorajamento. Agora a gente está vivendo um momento em que talvez muitos maridos estão desempregados, estão passando por dificuldades financeiras, e você agora tem o poder na sua boca de ou encorajar ou de afundar esse marido. Ou de lançar morte ou de lançar vida sobre a vida dele. O segundo A é afeto, que é através de carinho e através de intimidade sexual. É o afeto que o homem precisa. O terceiro A é aconchego. Né? O homem, ele precisa de uma casa confortável, ele precisa de refeições. O homem gosta de comer, gente. Já viu que o homem geralmente come mais que a mulher. Então, o homem gosta de uma comida boa, ele gosta de um aconchego, ele gosta quando você faz a comida preferida dele, ele gosta, né? Eu vejo isso, gente, eu vejo as clientes chegando, contando ganhos. Ai, meu marido passa exercício, ó, você vai fazer uma surpresa de amor pro seu marido. Aí ela chega na outra semana, qual foi a surpresa de amor que você fez? Ai, eu fiz a comida preferida dele, ele adorou. É uma coisa tão simples, Simples, né? Faz maior tão efeito. simples. Vai bom efeito. E o quarto A é amparo, né? Homem, ele precisa de amparo. Quando ele está doente, ele vai precisar do amparo, ele vai precisar do cuidado, vai precisar que você tenha interesse pela vida dele, que você ajude, que você seja uma auxiliadora realmente naquilo que ele precisa, no suporte que ele precisa, no conselho que talvez ele precise. Nós não temos aí o Espírito Santo para a gente se espelhar nele, ele é um conselheiro, né? Ele é o ajudador, ele é o nosso auxiliador, ele é aquele que ensina. Então, muitas vezes a gente também vai ter que ajudar o nosso marido ali. Não ó, amorzinho, o que você acha de fazer assim? Né? Eu aprendi assim, desse jeito, dessa técnica. Então, é algo que a gente vai se ajustando realmente. Eu estou caminhando aí para 15 anos de casada, Oh, que né? bênção! Né, com Glória a bênçãos, Deus. com desafios, e estamos aqui. Karen, Amém. deixa então sua mensagem final para as nossas queridas Amém. Carolas. Ó, desde Amém. já quero te agradecer. Eu Um que beijo grande. agradeço. Pô, tira um print aí, pô. Hoje eu tô toda bonita de macacão. Tira o nosso print, publica nas suas redes sociais. E eu tenho certeza que Karen volta numa próxima Amém. É live, sempre um prazer porque muito grande temos estar muito aqui. conteúdo para compartilhar. Amém. Só quero deixar essa palavra mesmo de agradecimento, de dizer que amanhã, quando eu for fazer meu momento de devocional, vou orar por cada uma de vocês que está aqui nessa live, vou pedir para Deus ajudar vocês. Como eu falei, casamento, ajudar vocês não, né? Nos ajudar. Porque casamento, vida em família é um desafio, mas nós temos Deus, que é o nosso Pai, ele vai nos ajudar. E eu vou ficar com essa palavra que a Carol liberou. Tem um coração ensinável, né? Tem um coração disposto a aprender, a ser melhor todos os dias. E assim a gente vai estar implantando o reino de Deus, crescendo em Deus, crescendo diante dos homens e crescendo diante de Deus, que esse é o nosso propósito. Então, nós vamos ter famílias cheias da glória de Deus e o
O mundo vai ver Cristo na nossa casa, no nome de Jesus. Aleluia! Amém. 15 segundos para dizer para você que está aqui assistindo. Talvez você esteja olhando, esteja vendo um vale de ossos secos, como a Karen falou. Mas abre sua boca e profetiza a vitória sobre a sua casa.